Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele diz: em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus para convosco. Amém. Então nós louvamos a Deus e damos graça por mais um dia, pela chuva que cai, pela reunião, pela congregação na igreja, e por Deus nos dar a oportunidade de estarmos aqui para louvar e adorar o seu santo nome. Deus, dá-nos a tua graça, batiza-nos com teu Espírito, enche os nossos corações, levanta-nos na força do seu poder, glorifica o teu nome neste lugar, ó Deus. Nós somos desejosos de ti, nós precisamos de ti, nós queremos a ti, ó Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Recebemos-te com alegria e te saudamos como Emanuel, Deus conosco. Toda honra e glória, todo louvor sejam dados ao teu nome, agora e para sempre. Amém. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor, vamos sim declarar, todos a uma voz. É nossa vida o motivo maior do nosso louvor. Cristo deu sua vida por nós, de todo mal veio nos libertar. Sofreu nossa dor pra nos dar sua paz. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bendiremos sempre ao Senhor e veremos pra teu louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor, glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Só os instrumentos. Oh, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. Glorificamos-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. Aleluia. Cristo. Cristo é o Senhor, vamos sim declarar, todos a uma voz. É nossa vida o motivo maior do nosso louvor. Cristo deu sua vida por nós, de todo mal veio nos libertar. Sofreu nossa dor pra nos dar sua paz. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bendiremos sempre ao Senhor, viveremos pra teu louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor, glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Aleluia. Diga glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele é Deus. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre.
Aleluia. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor da igreja. Tu és aquele que nos leva em vitória. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Bendito seja o nome do Senhor. O anjo, como dissemos no domingo passado, chegou para os pastores na vigília da noite. E ele diz: eu vos trago alegria, boas novas de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu hoje o Cristo, que é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós estamos aqui porque Cristo nasceu, Cristo viveu e Cristo morreu por nós. Aleluia. Então nós vamos cantar este hino com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Alerta, ó terra entoa, louvado seja o nome do Senhor. Cantemos. Alerta, ó terra entoa, a nova lei ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de lodo se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor. Canta, igreja! Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz, que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Filho bendito de Deus, eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Aleluia! Vosso eu da morte réu, goza aventura tal, nasceu o Redentor. Bem forte! Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Ó povos exultais, nações a jubilai, extinta toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o
céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu, Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do Aleluia. céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. glorifica a igreja, glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Ele nasceu para trazer paz aos corações, aleluia. Ele nasceu para libertar os cativos, aleluia. Todos os cativos podem ser libertos em Cristo Jesus, o Senhor. Ele veio para nos dar a sua paz, para derramar abundante amor em nossos corações. Ele veio para restaurar a esperança perdida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, aleluia, Senhor. Por isso Ele é exaltado, por isso o seu reino dura para sempre, por isso que céus e terra glorificam o seu nome, porque Ele nasceu, mas vivo está. A morte não o deteve, a morte não o sufocou. Ele vive para sempre, aleluia. Louvemos ao Senhor e adoremos o seu nome. Glória a Deus. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Só os instrumentos agora. Adore o Senhor, igreja. Exalte o nome do Senhor. Exalte aquele que era, que é e que há de vir. Todo louvor a ti, Deus. Todo louvor bendito. Ele é o Senhor. Ele reina para sempre. Só Tu és Deus, só Tu és Senhor, aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado, Senhor, aleluia. Cantemos, Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. 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 Todo louvor a Ti, Deus. Só Tu és o Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno. Ele é digno de todo louvor e adoração. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo número 20. Temos aqui um pedido do Davi, pedindo para orar pela sua amiguinha Alexandra, que tem um probleminha na perna, depois aqui. Senhor, alcança a Alexandra. Levanta a tua mão sobre ela, Deus. Não apenas nessa necessidade física, mas emocional dessa criança, espiritual dessa criança, com todas as dificuldades que ela vive enfrentando desde pequenininha, Deus. Há um mundo aí fora, desolado, triste, a partir de pequenos assim como Alexandra, que não vem perspectiva nenhuma, Deus. E está aqui uma criança, no fundo da alma e do coração, pedindo oração para outra criança. Isto é surpreendente. A tua palavra diz: aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. Justamente por causa disso, pela solidariedade, pela sensibilidade, por perceber coisas que às vezes nós adultos não percebemos. Então nós clamamos tanto pela Alexandra como também pelo Davi, para que o Senhor dê crescimento sadio a ele, e não somente a ele, mas a todas as nossas crianças, envolvendo-as no teu amor, na compreensão exata do teu evangelho, para que quando eles crescerem, eles possam decidir por Cristo, livremente, responsáveis diante da tua palavra, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós confiamos na operação do teu Espírito sobre a vida da Alexandra e oramos em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que Deus torne o coração desta igreja um pouco mais sensível nesse ano de 2021 para os aflitos, porque esse era o maior ministério de Cristo, a sensibilidade que Ele tinha pelos humildes, a sensibilidade que Ele tinha para aqueles que eram os mais fracos, os perdidos. Então, que nós possamos seguir as suas pisaduras neste ano de 2021 que se aproxima. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.
nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e o teu Espírito nos instrua diante da verdade. Amém. Glória a Deus. Este salmo é um salmo de Davi, e Davi, diante de tantas habilidades que ele tinha, ele era poeta, compositor, ele era pastor de ovelhas, ele foi rei, mas eu queria trabalhar a perspectiva de Davi como guerreiro, porque ele também foi um grande guerreiro. Aquele que não se amedrontava diante dos inimigos, aquele que estava sempre disposto a lutar pelo seu povo, aquele que não recuava, ele era ousado. Se nós pararmos para pensar, talvez a maior de todas as ousadias de Davi, como guerreiro, foi a luta que ele teve com Golias. Não pelo fato da luta, porque nem teve luta, né? Mas pela coragem, pela bravura dele lutar contra um inimigo que era muito mais poderoso do que ele. Aonde toda uma nação tinha medo de Golias. Toda uma nação tinha medo de Golias. Isso deve ser ressaltado. Havia um reino todo que tinha medo de um só homem, Golias. E ninguém o queria enfrentar. E, de repente, o pastor de ovelhas se reveste como guerreiro, porque ele fica sabendo do movimento que existe no campo de batalha, quando ele está apacentando as suas ovelhas. E ele desce ao arraial para saber o que está acontecendo. E naquele momento, o pastor, e é interessante essas transformações que Deus faz nas pessoas. Essas transformações só Deus pode fazer. De pastor, de acalentar a ovelha, de guardar a ovelha e de dar a vida pelas ovelhas. Porque foi assim com Davi. Ele é um protótipo de Cristo. Um protótipo de Cristo. Porque quem é que dá a vida pelas ovelhas? Não é Cristo? Ele mesmo diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E Davi já tinha feito isso, matando um urso e matando um leão, para proteger e dar a sua vida para as suas ovelhas. Mas quando ele fica sabendo que há uma afronta, e é interessante nós pensarmos que ele tem o discernimento que ninguém tinha tido, porque enquanto
os israelitas olhavam para Golias e diziam: ele está nos afrontando. Davi foi além. Nós percebemos isso quando ele chega diante de Golias. Você está afrontando o Deus dos céus. O Deus dos céus. Então ele está dizendo: na verdade, essa guerra nem minha é. Ela é de Deus. Mas eu sou de Deus. Eu sou o povo de Deus. E eu vou enfrentá-lo em o nome poderoso dele. Então ele assumiu a transformação que Deus determinou a ele. Ele não ficou com medo lá no seu arraial com as suas ovelhas, porque para ele estava muito cômodo lá. Para ele estava tudo tranquilo. E ele já se sentia poderoso com as suas ovelhas. Ora, ele matou um leão, matou um urso. Quem mais que poderia vir para ele dar fim? Então ele estava numa zona de conforto, quando ele estava apacentando as suas ovelhas. Mas para revesti-lo como guerreiro de Deus, Deus teve que tirá-lo da zona de conforto. Amados, quantas vezes na nossa vida nós preferimos a zona de conforto? E a zona de conforto, às vezes, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Talvez um trabalho para o Senhor bom, mas que não vai exigir muitas coisas de mim. Muitas coisas de mim. Então, mas existem coisas que Deus quer realizar, que Ele precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Ele precisa nos revestir de algo mais. Porque quanto mais nós avançamos na nossa caminhada, mais os inimigos se enfurecem, mais eles se agigantam, mais eles se sobressaem, exigindo de nós cristãos um pouco mais de resistência, de fé, de bravura e de coragem. Sim, mas quando ele percebeu que o Deus de Israel estava sendo afrontado, ele olhou para o seu rei e disse: eu vou lá lutar contra ele. Eu estarei lá diante dele. Todo mundo deu risada dele. Todo mundo. Quem é esse? Foram colocar uma armadura nele, não é, irmão? Lembra? Ele não aguentou nem com a armadura. A armadura deixou ele um robô. Robô. Sabe aquela armadura lá de Efésios 6, de 10 a 18? Aquela armadura, ela tem momentos para serem usadas, mas se forem usadas inadequadamente, nos tornam como robôs também. Nós precisamos nos revestir, mas para revestir-nos da armadura, antes o apóstolo Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois eu vou tomar a armadura de Deus, porque senão não vou suportá-la, não conseguirei travar a minha batalha, não conseguirei guerrear. O que aconteceu de fato com Davi, quando ele se dispôs a guerrear? Deus revestiu Davi com poder e tirou dele qualquer possível medo que ele pudesse vir a ter. Encheu o coração de Davi de coragem. Aleluias, irmão. Para 2021, como esse é o nosso último culto, eu quero fazer um apelo para a igreja, para os líderes da igreja, para os diáconos da igreja, para os líderes, para aqueles que compõem os ministérios: saiam da zona de conforto. É urgente. Saiam da zona de conforto. Cristo precisa mais
do que aquilo que eu estou fazendo. O que estamos fazendo não é nada, absolutamente nada, daquilo que Deus propôs para nós neste lugar. É quase que zero. Nós podemos falar assim, não, mas veio a pandemia. E a pandemia nos atrapalhou, em partes. Em partes eu acredito que a pandemia nos atrapalhou um pouco. Em partes. Mas, se nós nos revestíssemos com o poder do Espírito Santo, nós teríamos feito um pouco mais. Com certeza, se nós tivéssemos saído da zona de conforto, porque a pandemia foi uma zona de conforto para muitas pessoas. Agora estou aqui em casa, eu não preciso ir na reunião de oração, eu não preciso ir no culto, eu vou ficar aqui servindo a Deus, na minha casa, isso é muito gostoso, isso é muito bom. Só que quando isso aconteceu, as pessoas foram ficando em casa, e foram ficando fracas, e foram se enfraquecendo, e foram se secando, e hoje nós temos uma igreja quase que seca, sem água, sem revestimento de poder, sem revestimento do Espírito Santo, porque dentro das nossas casas, nós nos ocupamos com as redes sociais, com a televisão. Houve uma luta muito grande, isso trouxe sequidão, muita sequidão. Então, Deus há de ter que restaurar o seu povo, trazendo para nós um espírito de guerreiro, que se levanta com coragem, que se levanta com bravura, contra inimigos mais poderosos do que nós, para anunciar a este mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia! Faça isso com a tua igreja. Davi tem a percepção de que esse Deus que nos torna guerreiros é o Deus que primeiro nos tira dos nossos fracassos, nos tira das nossas depressões, nos tira das nossas angústias. Basta clamar, basta pedir. No ano atípico que viemos a ter, muitos se angustiaram, muitos se deprimiram, e não só pela Covid. Tantas outras coisas que aconteceram conosco esse ano, que combateram a nossa fé, e que nos deixaram prostrados em algum momento nesse ano de 2020, e não era a Covid. Mas eu preciso ter a percepção de que esse Deus terá poder, e Ele tem poder, para nos resgatar das nossas angústias, nos tirar das nossas depressões e nos enviar socorro em tempo oportuno. Que Deus socorra a tua vida, meu irmão. Que Deus socorra a tua vida no teu cansaço. Que Deus socorra a tua vida no teu desânimo. Que Deus socorra a tua vida na sua dificuldade de orar, de ler a palavra, de ter o seu devocional, de se entregar aos pés do Senhor e glorificar o seu nome em todo o tempo. Que Deus te socorra. Que Deus socorra esta igreja. 20 anos de existência. 20 anos de existência. 20 anos de existência. Depois de 20 anos, está aqui o Espírito Santo clamando: renovem-se no Senhor, revistam-se do Senhor, lancem-se aos pés do Senhor. Esse é o apelo contínuo entre todos os séculos. Desperta, ó igreja! Levanta-te, tu que dormes, levanta-te. Mas como vamos nos levantar? Como nesses tempos nós vamos nos colocar de pé
de novo. A regra é básica, irmãos. A regra é básica. Parece mentira o que eu vou falar para crentes já de tantos anos. Mas a regra é insubstituível. Vou usar o dia do Natal. O mundo celebrou o nascimento de Jesus. Não é verdade? Meio que celebrou o nascimento de Jesus. Mas vocês percebem que ao mesmo tempo que o mundo celebra o nascimento de Jesus, o mundo odeia o que ele prega? Que incoerência que há no ser humano e no coração do ser humano? Feliz Natal, mas é um Feliz Natal desde que Jesus não esteja entre nós. Isso é o mundo. A Rosana gosta muito de filmes de Natal, né, Rosana? Ela fica lá buscando filminho de Natal. Ela assistiu uns 4 filmes de Natal, não foi? Nenhum falou de Jesus. Nenhum fez menção ao menino Jesus. Nenhum. Um Natal sem Cristo. Um Natal sem Cristo. Não é maluco isso, irmãos? Não é uma coisa doida? Um Natal sem Cristo? Mas isso é o que o mundo festeja. Um Natal sem Cristo. O que tem a ver o Natal com isso que eu estou dizendo para vocês? Para o novo recomeço. Nós não podemos ser crentes sem Cristo. E é isso que está acontecendo nas igrejas. Crentes sem Cristo. Não dá liga. Crente sem Cristo não chega a lugar nenhum. Crentes sem Cristo nunca são restaurados. Crentes sem Cristo vivem nos mesmos eternos problemas. Crentes sem Cristo não têm a alegria da salvação. Crentes sem Cristo não podem ser cheios do Espírito Santo. Crentes sem Cristo não têm prazer no seu ministério. Crentes sem Cristo são crentes mortos. Crentes sem Cristo são crentes que nunca aprendem a amar. Crentes sem Cristo são crentes que nunca aprendem a perdoar. Crentes sem Cristo nunca estendem a mão. Crentes sem Cristo nunca fazem o que o Davi fez aqui hoje, irmãos. Não se sensibiliza pelos sofrimentos do mundo e das pessoas. É isso que a igreja vive. O Natal que vivemos foi um Natal sem Cristo. Uma boa parte dos crentes que comemoraram o Natal, uma boa parte, não estou dizendo todos, nem sequer oraram na ceia, nem sequer levantaram um clamor de glorificação à vinda do Filho de Deus. Você pode perscrutar, você pode sair por aí e perguntar. Sabe por quê? Porque a igreja está conseguindo professar um evangelho sem Cristo. Então, para que Deus me revista com esse espírito do guerreiro de Davi, que Ele me fortaleça com o poder, eu preciso voltar a Cristo. Eu preciso lançar um desafio para mim mesmo. Eu preciso de Cristo, eu quero Cristo e eu vou a Cristo. Mesmo que o mundo todo não queira, eu quero. Nós poderíamos chamar Josué para essa ministração.
Porque quando o povo estava titubeando, ele estava em dúvida a quem servir, vivendo sem Deus, o povo de Deus que vivia sem Deus. Josué os chamou à responsabilidade. Eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para essa retomada, você não pode se importar com o que as pessoas vão decidir por elas. Você não pode se importar com o irmão que não quer Cristo. Você não pode se importar com o irmão que é crente sem Cristo. Você tem que dizer, como Josué: eu não sei como é que vocês vão continuar vivendo, mas eu e a minha casa serviremos a Cristo. Aleluia! Eu e a minha casa nos dobraremos a esse Deus, a esse Senhor. E então, esse no primeiro passo é voltar a Cristo, irmãos. Não é uma coisa doida falar isso para crentes? Mas o que o diabo luta constantemente para nos tirar da mente e do coração? A ideia de Cristo, o amor que temos a Cristo, a vida que Ele proporciona a nós. Então, nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, deixa Deus te revestir como guerreiro do Senhor, porque em 2021 nós vamos precisar guerrear muitas batalhas. Eu olho para o horizonte e não consigo ainda ver oásis. Eu olho para o deserto que nós estamos caminhando e eu não consigo ainda ver oásis. Talvez o último oásis seja o tempo que preceda a volta de Cristo. E se eu não consigo visualizar ainda um oásis, eu preciso me revestir com o espírito de guerreiro, combater o bom combate, guardar a fé, acabar a carreira, revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu acho muito interessante que Davi diz: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ungido aqui não está em letra maiúscula. Nós poderíamos remeter esse ungido, porque Cristo é o ungido de Deus. Mas esse ungido aqui é o escolhido Davi. E se Deus te escolheu, Ele vai caminhar com você. Ele vai estender a mão para você em todo o tempo. Nós temos exemplos vivos na igreja. A Gabriela era para morrer esse ano. Não é? A Carolyn passou uns maus bocados uns dias atrás. Não é, Carolyn? Deus te deu vida. Pastor Márcio foi salvo da boca do leão. Nós temos exemplos vivos aqui. Muitas das orações que foram colocadas no grupo, Deus ouviu. Mas algumas não. Algumas não. O que isso indica? Isso indica que eu dependo de Deus, que eu preciso lançar a minha vida nas suas mãos, porque ora Ele me atenderá e ora não. A hora que Ele não me atender, eu preciso estar revestido. Nós precisamos parar de viver como se a vida fosse um conto de fadas, uma história de ninar. A dura realidade é que hoje nós temos um inimigo mais poderoso do que o que Davi enfrentou. Davi enfrentou um gigante
Logicamente que por trás daquele gigante haviam forças malignas. Mas hoje, quem guerreia contra você e contra nós é o próprio inferno. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, diante do inimigo que se agiganta, que é mais poderoso do que eu clamo: Senhor, salva o teu ungido, socorre-me no dia da guerra, levanta-te e tira as minhas angústias e as minhas depressões, e me coloque de pé diante dele, para que eu possa enfrentá-lo com ousadia. Deus não nos promete livrar do inimigo, mas Deus nos promete força para vencer o inimigo, para destruí-lo em o nome poderoso do Senhor Jesus. Então a pergunta é: em quem você confia? Aonde está plantado o teu coração? É uma pergunta que devemos refletir, deixar ela calar no coração. Em quem você confia? Nós somos crentes em Cristo? Ou Cristo continua sendo o Senhor das nossas vidas? Davi diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Porque isso era poder na época. Isso era status na época. Isso era o que de melhor podia acontecer para uma pessoa. O que é que você tem? O que é que você preza na vida que é maior do que Cristo? Que tira a sua confiança de Cristo? Vou dar um exemplo para você. Eu não posso confiar no que sou. Eu não posso confiar no pastor Daniel. O Daniel não pode pôr a sua confiança no pastor Daniel. Porque o pastor Daniel é feito de barro, do pó, e não há nenhum bem no pastor Daniel. Uma das tristezas que nós vemos no meio evangélico são os crentes confiando nos homens, fazendo dos homens deuses para si mesmos, fazendo dos seus pastores deuses. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é quando o pastor se deixa ser Deus. Se há uma predisposição no coração do homem de ter outro homem para confiar, pior é esse outro homem se deixar confiar, fazendo com que a fé dessa pessoa se apoie em homens. Você pode ter testemunhos e exemplos para seguir na sua vida, mas serão só exemplos, serão só testemunhos, porque se um desses um dia cair, você não se abalará. Você pode até ficar sentido e chorar pela sua vida, mas a sua fé estará de pé, porque o seu Deus é Jesus, é Cristo. Em quem você confia? E essa pergunta, ela também tem um cunho interessante. Eu poderia dizer: em quem você confia para chegar à glória eterna? Confia nas suas aptidões? Confia nos seus talentos? Você confia no seu ministério?
Você confia em quê para chegar à glória dos céus? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas Davi diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! E foi com este pensamento e com essa ideia de que ele enfrentou Golias. Porque o que Davi falou para Golias, de fato? Golias escarneceu dele, zombou dele, falou: vou te arrancar a cabeça, você é um cão, você pensa que eu sou um cão, eu vou cortar a sua cabeça e jogar para os animais do deserto. Desprezou, humilhou, ridicularizou Davi. E o que Davi fez? Você vem a mim com a sua espada, com a sua armadura, com o seu poder, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer menção do nome do Senhor. Aleluia. Quando Satanás então se levantar contra você, se levantar contra a sua casa, ou se levantar contra os seus filhos, ou se levantar contra os seus pais, você pode se levantar como Davi e dizer: eu vou a ti, Satanás, em o nome poderoso do Senhor dos exércitos, Jesus, o meu Senhor. Encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estaremos de pé. Aleluia. Em 2021, a igreja precisa novamente ficar de pé. De que maneira? Senhor, olha para o teu povo cansado, abatido. Olhe para o teu povo desanimado. Olhe para o teu povo longe da oração, da tua palavra. Levanta a tua mão e sopra de novo sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Deus trabalhou com esta igreja nesses últimos 3 meses com os estudos bíblicos nas igrejas do Apocalipse. Eu me lembro do pastor Bilão lá da missão, quando eu cheguei na missão, ele falou: sabe o que eu penso de igreja, Daniel? Tem 3 grupos na igreja. Qualquer igreja que você for, tem 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que não sabe de nada. Ele não sabe nem que hora que é o culto. Ele não sabe o que acontece na igreja, os programas especiais, se tem evangelismo, se tem visita, se tem reunião de oração, se tem campanha de oração. De vez em quando ele aparece na igreja, ainda vem no horário errado. E é assim de gente. Aí depois ele falou: o segundo grupo é aquele que sabe o que está acontecendo. Ele tem noção de tudo o que está acontecendo na igreja, mas não faz, não participa, não tem interesse, mesmo sabendo de tudo o que acontece na igreja. E está assim. E o terceiro grupo é aquele que sabe e se coloca diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele disse: esse é desse tamanho. Desse tamanho. Deus trabalhou com a igreja através desses estudos bíblicos.
Alguns irmãos até hoje nem sabem que houve estudo bíblico das igrejas do Apocalipse. Passou e nem se importaram de aprender. Nem se importaram. Não lhes fez falta. É o evangelho sem Cristo. É a profissão de fé onde Cristo não habita. Muitos sabiam do estudo bíblico. Tinham noção de que ele acontecia às quintas-feiras à noite. Mas não assistiam. Não se interessavam. Não quiseram saber do que Deus estava falando com a igreja. E apenas uma pequena parte é que acompanhou esses estudos. Mas quem acompanhou esses estudos percebeu Deus trabalhando com a igreja para esse ano que se aproxima. Percebeu Deus dizendo o que nós precisávamos fazer para novamente nos revestirmos desse espírito guerreiro, de combatente do evangelho. Agora, se você não ficou sabendo, está gravado lá no site da igreja. Você pode correr lá e começar a assistir a todos eles e pedir para que Deus te dê graça e favor, para que a sua confiança não esteja em carros e cavalos, mas que a cada dia você faça menção do nome do Senhor Jesus. Nós precisamos desse revestimento de poder nos ministérios. Nós não podemos exigir da igreja se o ministério não estiver revestido de poder. E o primeiro ministério a ser revestido de poder é o ministério pastoral. De oração, de combate, de entrega. Depois são os diáconos da igreja, que a Bíblia declaradamente fala, precisam ser cheios do Espírito Santo. Os líderes do louvor, os líderes das crianças e qualquer outro ministério precisam se revestir de espíritos de guerreiros. E então Deus nos dará graça diante dos inimigos. E então Deus restaurará a igreja. E então Deus restaurará as nossas casas, os nossos lares, nossos casamentos e salvará os nossos filhos do poder do diabo. Em quem nós confiamos. Isso vai fazer muita diferença para o ano que se aproxima. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus levante sobre nós a sua mão e nos dê a sua paz para o louvor da sua glória. Vamos cantar mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e
santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. No céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Restaura-nos a fé. Restaura-nos, ó Pai, nos nossos abatimentos, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor, obrigado. Porque num ano atípico como esse, essa porta continua aberta. As forças do inferno não tiveram poder de fechá-la. Obrigado pela vitória, de nos manter na Tua presença. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a não olhar as circunstâncias. Ajuda-nos a olhar para aquele que é fiel, aquele que é Senhor e Salvador. Senhor, nos permita tirar os olhos daqueles que não querem, que se sentem já fora do arraial. Nós queremos olhar para Ti. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Mas eu te agradeço. Eu sei que ao findar do ano de 2021, teremos ainda muito mais bênçãos para testemunhar e declarar diante da Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos vós agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na força do Senhor. Amém.